Bom dia, pessoal. E aí? Tudo beleza aí com vocês? Espero que estejam todos bem, todos gozando aí de plena saúde. E logo cedo um susto tremendo, porque eu fui abastecer agora a gasolina aqui. Eu não sei como é que tá aí na região de vocês, mas aqui já tá 6,27,9, 6,28 a gasolina. Parece que a meta é chegar até o final do ano e bater os R$10 o litro. Enfim, peculiaridades do nosso país, né? Para quem não sabe, o nosso combustível parece que tem é cotado na base do dólar, né? Então se a moeda tá nossa do jeito que tá desvalorizada, a tendência é só subir. Não é o dólar muito valorizado, é o nosso dinheiro desvalorizado, infelizmente. E aí, pessoal, conforme eu tinha falado no outro vídeo, infelizmente eu sofri uma queda, né, de bicicleta. Completaram-se aí 3 semanas e eu já estou quase totalmente recuperado. Quase, porque eu ainda tenho uma dor forte na costela, aqui do lado onde eu quebrei, né? Teve uma vez, e para quem não sabe, eu sofri um acidente de moto e quebrei 3 costelas. Mas isso já faz uns anos aí, bem antes de eu começar a filmar. Acho que 2017 foi isso. E tá um pouco dolorido ainda. Mas no raio-x que eu tirei, o dia que eu sofri a queda, não apareceu quebrado, nem fratura, nem nada. Mas pode ser, segundo o neurologista, quando eu falei com ele, não é da alçada dele, mas ele falou que pode ser que o osso tenha trincado pelo lado interno. E por isso que eu ainda tenho essa dor. Não é uma dor assim insuportável, mas vez ou outra eu preciso fazer algum movimento, ela incomoda um pouco. Mas fora isso, já estou de volta aos pedal. Uma coisa que eu dei uma parada foram os passeios de moto, porque a minha esposa voltou a pedalar também. Então ela acabou pegando um gosto pela coisa. Então chega aos domingos, quando a gente ia fazer os passeios de moto, né, ela acaba me pedindo pra fazer um passeio de bicicleta. Porque no sábado eu saio pra fazer passeio também, mas aí eu forço um pouco mais. São trilhas aí, o percurso total dá por volta de 60 a 70 quilômetros. Então pra ela aí que tem problema no joelho, não é uma distância, principalmente no ritmo que a gente vai, não é uma distância muito agradável dela fazer. E nos domingos eu pego ela, faço por volta de 30 a 40 quilômetros, mas é um percurso mais tranquilo, sem tantas subidas, e um percurso mais leve, né? A tocada a gente vai mais leve. Então eu acabei que moto eu estou utilizando mais para ir ao trabalho. Essa moto aqui, a última vez que eu utilizei ela foi quando eu fiz um vídeo com ela, então já tem umas 2 semanas. E eu fui dar a partida nela hoje, ela demorou um pouco para pegar, então. Mas eu tenho feito isso. É que eu acabo esquecendo, mas é pelo menos uma vez por semana dar uma partida, dar uma volta dentro do condomínio, né? Para não deixar a bateria descarregar, esse tipo de coisa. Mas a moto continua boa. Eu bati hoje, demorou umas 3 vezes, depois pegou, aí já não morreu mais. E depois eu tive que abastecer, né? E infelizmente tomei esse susto, quase R$6,30 o litro da gasolina. Então ultimamente está um pouco inviável você ter essas motos que consomem um pouco mais. E a Hayabusa é bem mais econômica do que essa daqui, mas eu tenho andado. Eu tenho andado pouco com a Hayabusa, vez ou outra. Então essa daqui, vez ou outra, eu tenho que sair com ela para não acontecer isso. Mas beleza, vou contar uma coisa pra vocês aí que aconteceu comigo após esse acidente, que muita gente chama aí de luz de final do túnel, aquelas pessoas que quando entram em coma vê isso, vê aquilo.
No meu acidente eu fiquei por volta de 2 horas e meia desacordado, né? Eu acordei na maca com eles me dando ponto do rosto. Não me deram uma explicação plausível, talvez pela intensidade do impacto, né? Eu ficar 2 horas e meia desmaiado. Eu não tive nenhuma parada cardiorrespiratória, nem nada do gênero. Eu continuei respirando, mas eu não respondia aos comandos, né? As pessoas me balançavam, chamavam e eu não respondia. E eu fui responder somente na hora que eu estava tomando uns pontos no supercílio. Uma coisa que eu notei, que depois que eu sarei, que teve aquela primeira semana, teve aquela semana de recuperação, eu tava conversando isso com a minha mãe, com a minha esposa, que alguma coisa, existem pessoas que quando passam por um susto muito grande, tem uma experiência traumática como foi essa, mudam, se tornam ou pessoas mais boas, ou pessoas mais dedicadas a alguma coisa, e não foi diferente comigo. Quando eu voltei ao trabalho, eu comecei a pensar nas coisas, no meu trabalho de maneira diferente, na maneira como eu trato as pessoas. Eu costumo tratar as pessoas muito bem, mas eu tenho uma coisa que muita gente não gosta, que é o humor ácido. Eu tenho uma espécie de humor. Meus amigos mais íntimos conhecem, sabem desse tipo de humor que eu tenho, mas às vezes eu tô conversando com uma pessoa que não digo que não tem tanta afinidade comigo e eu faço uma brincadeira, dependendo da brincadeira, a pessoa não gosta, se sente até de certa forma ofendida. Então eu meio que tô parando com isso. Não que eu perdi meu senso de humor, mas esse humor mais negro, mais ácido, eu tenho evitado fazer. E não precisou ninguém falar isso pra mim, sabe? Ó, pare com isso. Eu simplesmente comecei a abolir certas coisas. Comecei a abolir certos tipos de comportamento. Isso tem me feito muito bem. Eu tinha eu não digo rixa nem briga, mas eu tinha um desentendimento com alguns amigos por besteiras, coisa que eu deixei de conversar com as pessoas deixaram de conversar comigo. Então eu sentei para conversar com essas pessoas. É muito bom quando você admite os seus erros, a pessoa também admite os erros dela, e sendo assim você toca. Eu comecei a ter um certo tipo de pensamento que eu penso, se eu tivesse morrido, quantas pessoas compareceriam ao meu funeral e quantas pessoas que realmente gostam de mim, quantas pessoas não olhariam para mim e falavam, menos Jaz um idiota, menos um idiota no mundo. Então não foi crise de consciência nem nada, mas eu depois desse evento que aconteceu comigo, eu deixei de ser, eu nunca fui um cara egoísta, mas eu deixei de ser, talvez aquele pingo de egoísmo que eu tinha, eu tratei de eliminar. Eu penso nas coisas hoje, no meu comportamento, no comportamento das pessoas, de maneira geral, com mais leveza. Eu não sei se foi um insight que eu tive. Olha, você quase morreu no acidente, então de repente eu passei a dar mais valor nas coisas. Não sei se foi isso. Tem muita pessoa que acontece isso, entende? De passar uma experiência traumática dessa, uma experiência de quase morte e mudar, mas sei lá, daqui 5 minutos volta a ser o que era. E então eu tenho pensado nisso com muita clareza. Para vocês terem uma ideia, depois daquele dia, se tem uma coisa que eu adoro é cerveja. Eu sempre gostei de cerveja, mas eu não consumi mais cerveja. Eu não senti mais vontade simplesmente de não só de beber cerveja, mas eu não bebo outras bebidas, mas eu simplesmente cancelei. Não estou dizendo que isso é errado ou certo, mas eu não senti mais vontade.
eu sempre às sextas e sábados, sexta-feira eu tô em casa, eu sempre senti vontade de tomar uma cerveja escutando uma música. De sábado, quando eu voltava do pedal, eu sempre parei no barzinho com os amigos e tomei uma cerveja. Hoje em dia eu sento, eu tomo um suco. Mas isso é coisa minha, eu não digo que todo mundo que sofre um acidente é propositalmente obrigado a parar de beber. Não foi isso. Mas eu comecei a reavaliar algumas coisas e acabei notando que não tem lugar para cerveja. Primeiro porque em casa minha esposa não bebe mais. Minha esposa teve um problema de saúde do qual ela cuida até hoje, então a nutricionista recomendou que ela não utilizasse mais cerveja ou qualquer outro tipo de bebida alcoólica. Então eu meio que em casa acabei ficando sozinho. E eu sou aquele tipo de pessoa que, como eu gosto, eu não tenho limites. Eu não digo que eu fico sempre bêbado, mas eu não tenho limites. Eu não sou aquele cara que senta, toma uma garrafa e já acha que é suficiente e vai embora. Então eu gosto de sentar, tomar 4, 5. E isso atrapalha, porque você acaba chegando em casa cheirando a cerveja, cheirando a álcool. Eu acredito que nenhuma esposa é fã dessa modalidade, né, de você chegar bêbado. Eu acho que o mesmo se fosse invertido. Imagina você em casa, não bebe, e sua esposa chegando sempre do bar bêbado. Eu acho que a gente tem que se colocar no lugar dessas pessoas. Então eu acabei me colocando no lugar dela. Ela nunca me fala nada, mas eu sempre sinto que isso não tá legal. Então eu acabei decidindo parar. E eu comecei a me tornar de uma forma meio que involuntária, mais cooperativo, sabe? Eu saio para pedalar, eu procuro ajudar mais. No trabalho eu me tornei uma pessoa mais cooperativa. Eu não sei ao certo, dia 28, essa semana eu tenho consulta com o neuro. Eu retorno no neurologista, então eu vou perguntar para ele se isso foi alguma crise de identidade que eu tive e que me fez ter isso. Não sei explicar. Realmente foi uma experiência traumática. A posição que eu bati a cabeça, eu poderia ter partido. Se eu tivesse sem capacete, com certeza, fatalmente eu teria morrido. E o óculos que entrou no meu supercílio, ele entrou a exatamente 5 milímetros do meu olho esquerdo. Eu poderia ter ficado, ou se não tivesse morrido, poderia ter ficado cego. Então são coisas assim que foram fatores que algumas pessoas veem como azar eu ter sofrido esse acidente, mas eu procuro olhar que foi sorte eu ter sofrido um acidente de tamanha gravidade e não ter me machucado tão seriamente, porque eu tive ralados pelo corpo, mas os ralados já sararam. Eu tô com essa dor na costela, que eu posso ter fraturado algum osso da costela, mas tá dolorido, né? Principalmente quando eu espirro, eu dou uma tossida, ou quando eu vou me levantar, quando eu vou me movimentar na cama, mas não é nada que impede as minhas atividades físicas, as minhas atividades de trabalho, as minhas atividades de andar de moto. São coisas que eu gosto muito, então não me atrapalham em nada dessas atividades. Então, eu sei lá, eu sou muito grato a isso. E olha que foi uma sorte não ter acontecido nada pior. Eu não quebrei um braço, não quebrei uma perna. Conforme eu falei pra vocês, eu tive 2 fraturas no rosto, mas foram coisas mínimas. A minha acessibilidade dos dentes na parte esquerda já está voltando, mas eu tive dentista. Minha dentista pediu que eu fizesse uma panorâmica só para garantir que não tem nada. E então a gente vai. Dia 28 eu tenho um retorno com ela, tanto no neurologista como na dentista. E tô aguardando o pessoal. Eu tô tentando marcar até pelo SUS, que infelizmente ainda, né? Eu não tenho convênio médico, eu tenho odontológico apenas. Mas vou providenciar. E para me fazer a consulta com o ófito, porque a enfermeira que cuidou de mim, ela ficou um pouco preocupada, né? O dia que eu voltei lá para tirar os pontos do meu supercílio, ela viu a quantidade de sangue que tinha dentro do meu olho e ela me alertou, falou: olha, isso o próprio corpo se encarrega de sumir, mas vamos fazer os exames com o ófito para garantir que não fique nenhuma sequela, porque eu já vi casos parecido com o seu, e depois de um mês e meio, a pessoa teve
teve sequelas, né? Teve problemas. Então vamos garantir que não aconteça nada. Então foi isso, pessoal. Conforme eu falei pra vocês no outro vídeo, foi um acidente bem chato, mas a recuperação, eu sou um cara muito, eu não digo otimista, mas eu sou um cara muito forte. Mas eu não sou aquele tipo de cara forte pra bater, eu sou um cara muito forte pra apanhar. Então foi um tombo que me assustou bastante, mas por outro lado não tirou a minha vontade nem andar de moto, muito menos de bicicleta. E estamos aí, em pé, forte novamente, cheio de vontade de voltar a fazer os passeios de bicicleta, né? Logo vai voltar a ter. E por enquanto a minha esposa entusiasmou com a bicicleta, né? Então a gente tá fazendo bastante passeio. Eu já tô com esse negócio de eu parar de beber cerveja e tá firme no esporte. Eu já senti uma melhora. Minhas calças já estão caindo, já vou ter que fazer furo novo na cinta. Eu não digo que eu perdi peso, mas eu perdi medidas. E a qualidade de vida tá melhor. Eu tô entusiasmado. Eu voltei a ter uma coisa que eu tinha antigamente, de ficar entusiasmado simplesmente por olhar uma árvore, entusiasmado por olhar os apartamentos e pensar que legal que as pessoas têm algum lugar para morar, mas também comecei a ficar triste por ver a situação que o nosso país se encontra, né? De pessoas comendo o resto de lixo. São coisas que eu procuro não pensar muito, porque são coisas que deprimem, né? Por outro lado, eu fico feliz também porque tem boas pessoas no mundo, tem boas pessoas que ajudam, né? Tem pessoas aí que são bastante solidárias. E eu acho que precisa ser isso mesmo, solidário. E solidário não é você ganhar 10 e doar a 1. Solidário é você tirar do seu bolso, daquilo que você não tem. Isso sim que é o difícil. Beleza, pessoal? Mais um bate-papo aí rápido, só alertando vocês aí de que está tudo bem. Tenho gravado vídeo com menos frequência, porque é bem corrido para nós. Não é todo dia que eu lembro de pegar a câmera, e também não é todo dia que eu tenho um bom assunto para conversar com vocês, porque para mim eu tenho que pegar a câmera, colocar no capacete e ter um bom assunto. É um bate-papo, né? Ter um bom assunto para conversar. Não adianta simplesmente ligar e falar palavras sem sentido, né? Apesar que para muita gente aquilo que eu digo é sem sentido. Para vocês terem uma ideia, o meu canal foi montado com base nisso, para conversar, para trocar uma ideia. Eu já vi pessoas entrarem ali no canal e serem simplesmente desrespeitosas. Mas eu não ligo, porque muitas vezes é essa a forma que a pessoa tem de chamar a atenção. Às vezes a pessoa é uma pessoa esquecida, que ninguém dá a menor atenção para ela. E a única maneira que ela tem é sendo deselegante dela chamar a atenção. Mas em nenhum momento eu vou responder à altura. Eu já, conforme eu falei pra vocês, eu já fui de responder à altura. Mas hoje em dia, se tem uma coisa que eu quero pra minha vida e quero pra vida das pessoas, é tranquilidade. Paz, tranquilidade. E se a pessoa é assim, paciência. Beleza, galera? Tenham todos aí uma excelente terça-feira, uma excelente semana, e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!